Eu quero saudar a todos na paz do Senhor e aos irmãos que nos seguem na rede social com uma boa tarde de muito prazer. De muito prazer. Vá curtindo os estudos, não tem arrumadinho, não tem falsificação. Eu gosto de sempre de esclarecer a verdade. A Bíblia diz, Jesus disse, crê na verdade e a verdade vos libertará. Se você precisa ser livre, acredite na verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Nós não somos presos por dogma de denominação, não somos presos por crério religioso, mas nós somos prisioneiros de Cristo, a palavra de Deus. Não deixe que ninguém lhe domine através de palavra persuasiva, de palavras bonitas, de palavra de engano, de mentira, de se fazendo de humilde para enganar muito. Meus amados irmãos, nós temos que ter experiência, ser maduro nas coisas, na vida, principalmente no Evangelho. Nós estamos num tempo trabalhoso. Estamos num tempo de falsificação, que muito quer se apresentar. Hoje nós temos até artista. A igreja hoje tem artista se apresentando. É um parco de artista. O púlpito é o lugar de se ensinar a palavra de Deus. A igreja, em Osés, no capítulo 4, versículo 12, diz que o povo é destruído por falta de conhecimento. Por não ter conhecimento, e muita gente não dá o conhecimento, o povo está sendo destruído, entrando pelos caminhos errados. Então, o conhecimento cabe a nós. Veja aí este estudo. Medite no livro de Êxodo e o livro de Levítico, valendo a palavra de Deus. Não escute conversa de ninguém. Vai estudando a palavra de Deus. A palavra de Deus é quem nos guia. É a luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. É a palavra de Deus. A igreja de Jesus, ela foi criada para ser a luz do mundo. Hoje ela está se misturando com as trevas. Através da corrupção, através do sistema politicais. Mas nós temos que lutar. Não é contra a carne nem o sangue, mas é contra os principados, que está assentado nos lugares celestiais. Aonde é o tribunal de Cristo? E para que serve o tribunal de Cristo? Talvez que você tenha visto muita explicação sobre isso. Talvez que você tenha visto muita interpretação sobre essa passagem. Medite aí nesse estudo. Se você gostar, mande o seu like. Se você não gostar, mande também. Eu não estou aqui só para receber o que é bom, não. Há pessoas que me criticam, ele às vezes não quer ouvir porque eles não entendem a palavra de Deus. Eles estão se afogando espiritualmente na sua posição. Porque eu sou pastor, eu sou presbítero. O que é que tem a ver com isso?
No céu só entram os salvos. Aqueles que lavaram a sua vestidura no sangue do Cordeiro. E ele pode entrar pela porta da cidade santa. Ninguém lá vai dar conta de ninguém. Isso é distorcimento da palavra de Deus. Isso é distorcer a palavra de Deus. Ninguém lá vai ser meu padrinho. Não, a Bíblia diz que cada um dará conta de si diante de Deus. Somos apenas instruidor, aconselheiro, mensageiro da palavra de Deus para transmitir para o mundo em treva através do sistema mundial. Jesus disse que o mundo jaze no maligno. Quando Jesus falou no mundo, ele falou sobre o sistema. E ele ainda mais disse lá, na carta de São João, ele disse, não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está sobre ele. E ele se torna inimigo de Deus. Ele pode falar línguas estranhas, ele pode profetizar, mas se ele está abraçando mais o mundo do que a palavra, ele está fora da ética. Porque tem pessoas que fazem as suas baraborezas para enganar, para receber posição. Meu prezado, meu amigo, meu irmão em Cristo, abra seus olhos. Nós estamos virando para os últimos dias. E os últimos dias da igreja de Jesus na terra. E muitos estão se embaraçando, muitos estão tomando o caminho torto. O que é esse tribunal? Veja a explicação através da palavra de Deus. Para se compreender alguma passagem do Novo Testamento, é necessário usar o fato do Antigo Testamento. Pois o Novo Testamento interpreta o Antigo Testamento, que era figura no Antigo se torna fato no Novo. Tudo que foi figura do Antigo, no Novo foi realidade. Os sacrifícios, as oferendas, as qualidades, a lei. Jesus não veio abrogar, mas ele veio cumprir. Ele cumpriu toda a lei. Jesus foi homem que ele não furou a lei, ele cumpriu a lei. Até a morte de cruz. Foi condenado sem culpa. Ele foi rejeitado. Foi esbofeteado. Jesus foi maltratado. Como uma vez, pessoas que não aceitam suborno, ele é rejeitado, maltratado. Mas não se preocupe com isso. Isto é o caráter do homem. Jesus usou esse método de interpretação em muitas ocasiões. Por exemplo, disse em alguma cidade que o único sinal dado seria o do profeta Jonas. Jesus usou os métodos, as figuras do antigo. Do profeta que esteve 3 dias no ventre do peixe, do grande peixe, e depois saiu referindo-se à morte e à ressurreição após 3 dias. Os 3 dias que Jonas passou no ventre do grande peixe, foram os 3 dias que Jesus foi morto e ressuscitado. No passar, o altar de bronze, que ficava fora do tabernáculo, na entrada, primeiro tinha que se lavar
no passado do altar de bronze, permanecia na entrada do átrio, ou seja, bem próximo à porta. Juntinho da porta, próximo. Volte a sua atenção para o futuro e entenderá que esta é a representação da porta do céu. Tinha que passar pelo altar de bronze. Em Ruth 4, no capítulo 4, no livro de Ruth, no capítulo 4, que é figura do novo, no versículo 1 e o versículo 2, concorda com isso. Ruth, na Bíblia, simboliza a igreja de Cristo. Boaz, seu parente remidor, simboliza Cristo. Boaz, por sua vez, não só julgou a causa de Ruth, mas também recompensou. Ele deu galadão, recompensa, na porta da cidade de Belém. E Boaz subiu a porta e assentou-se ali, no versículo 1 do capítulo 4 de Ruth. Por isso eu entendo que o tribunal de Cristo se localiza dentro desta referência. Vamos estudar a palavra de Deus. Estudar a Bíblia. Meditar nela de dia e de noite. Por outro lado, o tribunal de Cristo não será para condenar. Como muito fala, muito ensina, não será para condenar o tribunal de Cristo. Tampouco para salvar. Não é para salvar ninguém. Os pecados não aparecem no tribunal para serem julgados, mas sim as nossas obras. O tribunal de Cristo é para julgar nossas obras, aquilo que nós pratica, aquilo que cada um dos servos do Senhor está praticando. Vem o tribunal de Cristo. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Todavia, como pelo fogo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Essa referência nos direciona para o altar, onde serão provadas as nossas obras. Em seguida, passaremos para o lado de dentro, para as bordas do Cordeiro. Na revelação do Antigo Testamento, o sacerdote não podia entrar no átrio. E, consequentemente, no tabernáculo, se não houvesse expiado a sua culpa no altar de bronze. Veja lá em Levítico, a entrada do átrio. Nossa entrada ao céu se dá em cumprimento a essa revelação. A passagem pelo tribunal e pelo fogo dá acesso ao tempo celestial. Glória a Deus. Esses trâmites todos são comparados. Esses trâmites todos não são comparados à burocracia que temos em nossos meios. Não há burocracia para se entrar no céu, para projetar-se na vida eterna. O que a Bíblia expõe e nos dá a entender são essas figuras de linguagem, que são celebração para que participarem desse grande dia. Talvez nossas mentes humanas não alcancem a plena realidade dessa revelação. Essas comemorações são como as do Antigo Testamento.
segundo algum expositor da Bíblia, nós também seremos julgados baseado naquilo que a própria palavra de Deus nos adverte. Não me aprofundarei muito nesse assunto, mas darei um exemplo. Seremos então julgados de acordo com muitas pessoas, muitos estudiosos da Bíblia, muitos doutores da Bíblia, estão inventando coisas que não é realidade. Tenha cuidado. O apóstolo Paulo disse que nós temos que examinar tudo, mas reter o bem. Nós que somos cautelosos pela palavra de Deus, não comemos tudo. Nós não comemos tudo. Eu não me aprofundo sobre essas tais coisas, mas eu dou algum exemplo. Nosso tempo, ou seja, seremos julgados de acordo com o tempo que Deus nos dá para arrependermos-nos, para nos consertar diante da sua presença. Mas, penso maior, esta em aproveitar as oportunidades. O apóstolo Paulo descreve em Efésios, capítulo 5, versículo 16, remindo o tempo. Nós devemos remir o tempo. E no versículo seguinte ele diz, porque não seja insensato, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. Qual é a vontade? Obtemos a salvação. Fazemos a obra de Deus através do testemunho de uma vida transformada. Não adianta você fazer as coisas e as suas obras dizer que você não está fazendo. Coisa feia. Homem mau caráter. Homem depravado. Que pega a palavra de Deus para dar escândalo. Escandalizar. Ganhando os milhões e milhões nas costas dos mais fracos. São obra feia. Aproveitador. Bicho ruim. Fariseu insensato. Esquibra. Não usa de misericórdia com o seu próximo. A verdade que diz a respeito, qual é essa vontade a pôr? Submetemos a salvação, fazendo a obra de Deus através do testemunho de uma vida transformada. Evangelização. Já está lá em Daniel, capítulo 12, versículo 3. Evangelização. Os entendidos o versículo em Daniel, capítulo 12, versículo 3, diz assim, os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que muito ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Porque a justiça de Deus começa por nós. Os que ensinam. Se a justiça de Deus começa por nós, qual será o fim dos pecadores e dos ímpios? Se começa dentro de nós. E muitos não estão pensando mais nisso. Evangelização. Isso diz a respeito à evangelização. O cumprimento de Daniel, capítulo 12, versículo 1 e o 2. A verdade. Conforme Romano, capítulo 2, versículo 2, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade.
E a verdade é a palavra de Deus, que nos determina um padrão de conduta moral e social. Seremos então julgados de acordo com o nosso comportamento diante da sociedade, moralmente. Mas se eu me vendo pela corrupção, porque está cheio assim, está muito crescendo através de infidelidade. Eu não tenho inveja desses tal. Eu fico com nojo, porque está dando escândalo na palavra de Deus. Cambôs de abutre. Seremos então julgados de acordo com o nosso comportamento, no cuidado com os doentes, perseguindo, conforme Mateus 25, 33 e 40. Seremos também julgados de acordo com o atendimento aos necessitados. A religião de Deus é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guarda-se da corrupção. Guardar-se da corrupção. Essa é a verdadeira religião da corrupção do mundo, em Tiago, capítulo 1, versículo 27. Estes são alguns critérios que aparecerão como exortação aos cristãos. Esses são alguns dos critérios pelos quais seremos julgados naquele dia no tribunal de Cristo. O templo, a igreja, após passar pelo tribunal de Cristo, terá acesso ao templo no céu, de que falou João. João citou várias vezes a palavra templo em Apocalipse, capítulo 7, versículo 15, 14 e 15 e 17, que é o versículo. O livro de Apocalipse fala de um templo do qual o terreno nos serve de figura para o templo futuro no céu. Sabemos que as almas dos cristãos mortos estão em um lugar chamado paraíso. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23 e 43. O apóstolo Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, a habitação de Deus, segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 2. O nome deste lugar é paraíso. Versículo 4. Este lugar localiza abaixo de um altar no céu, visto pelo apóstolo João. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Portanto, as almas dos cristãos que já morreram estão abaixo de um altar no céu. Que altar é este? A resposta está em Apocalipse capítulo 8, versículo 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. Veja também Apocalipse capítulo 9, versículo 13. Logo as almas estão debaixo do altar de ouro, que está diante do trono de Deus, e seja no lugar santíssimo, o altar de ouro e a arca que representa a presença de Deus, o trono citado no versículo, ficava no lugar santíssimo, que está escrito lá em Levítico, no livro de Levítico e no livro de Êxodo, que são sombra do Novo Testamento, tipo, simbologia. Observe também neste versículo, por outros pontos de vista, a presença de outro item do santuário,
o incenso 30, em Êxodo 30, versículo 1 a 3, 40, versículo 26. João viu este altar diante do trono de Deus. Dizem que muito incenso subia com as orações dos santos. Também foi dito que o incenso são as orações dos santos. Apocalipse capítulo 8, versículo 3 e 4. Recapitulando no pátio, ou átio, estava o altar do sacrifício, onde os holocaustos subiam como cheiro suave ao Senhor. Holocausto de oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, Levítico capítulo 1, versículo 9, tipo de Cristo que se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E andais em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta sacrifício a Deus em cheiro suave. Efésios capítulo 5, versículo 2. Também havia uma bacia para se lavar. Êxodo capítulo 30, versículo 18. A água também representa o Espírito Santo. São João capítulo 7, versículo 37 e 39. A palavra, João capítulo 13, versículo 10, 15 e 3, Efésios 5 e 26. E o batismo, João 3 e 3, Romanos 6, 3, 6, 1 João, no capítulo 5, versículo 8. A entrada no lugar santo, à direita, se encontrava a mesa dos pães. Êxodo 25, versículo 30. Com 12 pães feitos de flor de farinha, Levítico 24, 5, expressando Jesus, o pão da vida. Eu sou o pão da vida. João 6 e 48. Isto expressa também o corpo espiritual de Cristo, sua igreja, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17. Ao lado esquerdo estava o candelabro de ouro. Tudo são tipo do Novo Testamento. Figura. Tipo e simbologia. Ardia continuadamente, Levítico 24 e 2. João também viu o candelabro no céu. João, lá em Apocalipse, viu também um candelabro no céu. Vire-me para ver quem falava comigo e virando-me vi 7 catiçados de ouro. Apocalipse capítulo 1, versículo 12. Vi também as 7 lâmpadas ardendo diante do trono de Deus. Do trono saía relâmpago, trovão e vozes. E diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 5. João viu Jesus no meio dos candelabros. No meio dos 7 catiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até o pé, com vestido comprido e cingido pelos peitos, com cinto de ouro. Apocalipse capítulo 1, versículo 13 a 18. Jesus me disse que ele era a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a vida, a luz da vida. João 8, versículo 12, parte B. Dentre os móveis vistos por João, também relacione a importante arca da aliança. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Apocalipse 11, versículo 19. Sobre a arca estava como tampa o propiciatório e a presença de Deus que falava com Moisés pessoalmente, Êxodo 25, 21 e 22, números 7 e 89. João viu o Senhor sentado sobre um trono excesso que seria local da sua presença, o fogo, e logo foi arrebatado em espírito, e eis que o trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Apocalipse capítulo 2, 4, versículo 2. Tema, então, peculiar relativo ao tabernáculo, ou templo. Este foi claramente visto e citado pelo apóstolo João. Não tem nada a ver aqui com o que muitos ensinam. As lâmpadas e os catiçais, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo.
Seja luz, meu irmão. Seja luz. Faça a obra de Deus, como diz as Escrituras. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. E que os irmãos continuem orando por mim e que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. E vai escutando os estudos da palavra de Deus. Mande as suas críticas, mande as suas isso não me perturba, não. Os meus lombos já são cingidos há 35 anos. Eu ensino a palavra de Deus como ela é e não como os homens querem. E que Deus nos abençoe e nos ajude. Doa em quem doer. Se aborreça quem se aborrecer. Pode se irritar, levar eu nos tribunal. Mas se é pecado, é pecado. Se é ladrão, é ladrão. Se é corrupto, é corrupto. Não faça corrupção através da palavra de Deus. Meu prezado irmão em Cristo. Eu sou pastor. Eu tenho um rebanho. Eu tenho um grupo de irmãos. Eu tenho um diácono, tenho um evangelista. Eu tenho um presbítero sobre as minhas ordens. Mas eu não me amunto nas costas de ninguém. E não vivo de igreja. Sou um homem livre. Eu sou livre. Por Cristo Jesus. Por Cristo Jesus. Ele me libertou para anunciar a sua palavra. A palavra de Deus. Amém?